Transição Conto Espírita de Thomas Neto Lá. Bom dia. Sou contador de histórias fantásticas, e hoje eu trouxe a história de Carlos e Ana, conto espírita. Isto com o intuito de poder falar sobre essa que nos ensina tanto sobre a vida e a morte. Carlos e Ana eram um casal feliz. Ah, como eles eram felizes! Deus do céu, vocês não imaginam. Eles se amavam muito e tinham 2 filhos, Pedro e Luísa. O Pedro era mais velho. E, sabe como é, né? Menino é sempre apegado ao pai, já a menina é do lado da mãe, tanto que é o que diga. Em Tissu, eles viviam em uma casa confortável, onde tinham uma vida tranquila. Carlos trabalhava como engenheiro naval, e Ana era professora. Eles eram espíritas e frequentavam um centro espírita, onde aprendiam sobre a doutrina da mesma e praticavam a caridade. Quando certo dia, o telefone toca, e Carlos atende e recebe uma proposta de emprego em outra cidade. Ele ficou tentado a aceitar, entusiasmado, e logo falou do convite para Ana. Pois, era uma oportunidade de ganhar mais dinheiro e ter prestígio. Ele conversou com Ana e ela concordou em mudar com ele e com os filhos. Confesso que Pedro não gostou tanto. Venderam a casa, se despediram dos amigos e partiram para a nova cidade. Lá, eles alugaram um apartamento luxuoso e conforme seu salário, eles compraram um carro novo. Pois bem, Carlos começou a trabalhar na nova empresa e logo se destacou. Poxa, para orgulho dele, este faria a construção do maior navio-tanque. E com esse projeto, ele passou a ganhar muito mais do que antes e a ter mais responsabilidades. Também passou a viajar muito a trabalho para o exterior. Ana se sentiu sozinha e deslocada na nova cidade. Apenas na companhia dos 2 filhos, Pedro e Luísa. Ela não conseguiu arrumar emprego de professora e ficou em casa cuidando deles. Também não encontrou outro centro espírita para frequentar e se afastou da doutrina. Ela começou a se sentir triste e insatisfeita. Pedro e Luísa também sofriam com a mudança. Eles sentiam falta dos amigos, de colégio, e do bairro antigo. Eles não se adaptaram ao novo, e passaram a sentir suas dificuldades. Eles também não viam muito o pai, que ora, estava sempre ocupado ou viajando. Carlos percebeu que sua família estava infeliz, mas ele achava que era questão de tempo até se acostumarem à nova vida. Terra e novos amigos. Pedro, já com 15 anos. Ele, enfim, pensava que o dinheiro que ele ganhava era suficiente para compensar as dificuldades que eles enfrentavam. Ele se orgulhava do seu sucesso profissional e se esquecia dos seus deveres familiares e espirituais. Até que certo dia, só Vitória em casa, ele sofreu um acidente de quando voltava de uma viagem. Ele ficou gravemente ferido e foi levado ao hospital. No hospital, ele entrou em coma e ficou entre a vida e a morte. Ana recebeu a notícia do acidente e ficou desesperada. Pegou as 2 crianças e correu para o hospital, ficando ao lado de Carlos, rezando pela sua recuperação. E, naquela lida, passaram-se algum tempo. Então ela se arrependeu de ter deixado sua vida antiga por causa de dinheiro e de status. Afinal, ela era a esposa de um engenheiro naval. Não foi fácil para Ana, que logo percebeu que o que importava era o amor que ela sentia por Carlos e pelos filhos. Enquanto isto, Carlos estava em coma, e teve sua experiência fora do corpo. Ele sentiu o perispírito se desprender do seu corpo físico e sair do hospital. Nisto ele foi recebido por outro espírito que se apresentou como sendo seu mentor, que levou Carlos para uma colônia espiritual, onde ele pôde ver muitos outros em diferentes situações. Alguns felizes e tranquilos, outros nem tanto, estavam tristes e angustiados. O mentor explicou para Carlos que ele estava vivendo um momento de transição entre a vida física e a vida espiritual. E disse que Carlos tinha uma escolha a fazer: voltar para o seu corpo físico ou continuar no plano espiritual. Ele disse que Carlos tinha uma missão na Terra, que era cuidar da sua família, educar os seus filhos, trabalhar, estudar e praticar os ensinamentos da doutrina, e o bem e evoluir. E, como diz Chico Xavier, temos que pasear. Ernesto,
Disse que Carlos tinha se desviado da sua missão por causa da ambição materialista, do orgulho profissional e da negligência familiar. Ernesto, seu mentor, disse que Carlos tinha uma oportunidade de reparar os seus erros, voltando para o seu corpo físico, pedindo perdão à sua família, mudando os seus valores, retomando seus estudos, reajustando seu trabalho e cumprindo a sua missão. Ernesto disse que Carlos também podia optar por ficar no plano espiritual, mas que isso teria consequências. Disse que Carlos teria que enfrentar suas dificuldades decorrentes da morte prematura, e com a saudade da família, o remorso pelos erros, o arrependimento pelas oportunidades perdidas, a cobrança dos credores e a necessidade de recomeçar. Ele disse que Carlos teria que se preparar para uma nova reencarnação, onde ele teria que resgatar as suas dívidas e aprender as lições que ele não aprendeu. O mentor espiritual disse que Carlos era livre para escolher o seu destino, no entanto ele deveria pensar, ver a indução dos seus pensamentos, e isto ficava a par da sua escolha. Tudo dependia dele. Impressionado com o que Ernesto disse, ele viu a sua vida passar diante dos seus olhos e reconheceu os seus erros. Sentiu uma profunda tristeza pelo que ele tinha feito com a sua família e consigo. Ele também sentiu uma grande gratidão pelo mentor espiritual, que lhe mostrou a verdade e lhe deu a chance de mudar. Carlos pensou muito e tomou a sua decisão. Ele decidiu voltar para o seu corpo físico e recomeçar a sua vida. Carlos pediu ao mentor espiritual que o ajudasse nessa tarefa e que o orientasse. Ernesto abraçou Carlos e disse que ele tinha feito uma boa escolha. Disse que estava orgulhoso de Carlos e que ele estaria sempre ao seu lado, inspirando e protegendo-o. E, que a cada navio lançado ao mar, ele estaria presente. Ao se despedirem, disse que Carlos tinha uma grande capacidade de amar. E disse que Carlos tinha um futuro brilhante pela frente. Carlos se despediu de Ernesto e voltou para o seu corpo físico. Ele acordou do coma e viu Ana e os filhos ao seu lado. Sorriu e disse que os amava muito. Carlos pediu perdão a eles e disse que queria mudar de vida. Ele disse que queria voltar para sua antiga cidade, logo arrumar outro emprego mais simples, pensava frequentar outro centro espírita, cuidar da sua família e ser feliz. Ana e os filhos ficaram emocionados com as palavras de Carlos. Eles disseram que também o amavam muito e estavam dispostos a recomeçar. Pedro e Luísa disseram que estavam felizes por ele ter sobrevivido ao acidente e por ele ter se tornado amável. Um pai compreensivo. Carlos se recuperou do acidente e saiu do hospital. Ele pediu demissão da empresa, vendeu o apartamento, o carro, e comprou outra casa, porém uma casa modesta na antiga cidade. Arrumou um emprego de professor. Carlos começou a frequentar a casa da vovozinha, no centro da cidade. E dali ele passou a fazer palestras, e a estudar, com afinco, e ajudar a desenvolver o espiritismo. Passou a dedicar-se muito mais tempo à família, brincando com os filhos, conversando mais com Ana, fazendo palestras juntos. Ele recomeçou a fazer novamente tudo o que mais gostava. Ou seja, ir ao parque, e no parque fazer piqueniques. Carlos se tornou um homem feliz e realizado. Ele percebeu que o dinheiro nem sempre é tudo na vida de um homem, e que o amor é o maior tesouro. Ele percebeu que a sua missão na Terra é evoluir como espírito e ajudar os outros a evoluírem. Ele percebeu que a vida era uma oportunidade de aprender. E, assim, quem souber que conte outra. Pois essa é a história de Carlos e Ana, um casal espírita que viveu uma experiência de transição entre a vida física e a vida espiritual. Uma história que mostra que nem sempre o sucesso material é sinônimo de felicidade. Uma história que mostra que nem sempre a morte é o fim, mas uma transição para uma nova etapa de aprendizado e progresso. Uma história que mostra que a vida é uma escolha entre o bem e o mal. Fim, somos uma equipe de contadores de história, e sempre, quando possível, trazemos para quem nos assiste um conto para que possamos refletir sobre o que de fato aprendemos. Créditos, zoeiras. Narradores e personagens IA. Banco de vídeos, Pichel Stages. Editor, Alexandre de Oliveira. Essa é mais uma história do nosso canal.
@novelas.com. No YouTube e no Spotify participem, enviem seus e-mails, e, de gostou deixe seu like. Não percam tempo, e se inscrevam para ouvirem e assistirem o próximo.